Os Goonies é um dos filmes mais legais de todos os tempos. Nesse vídeo você vai ficar conhecendo um pouquinho sobre o que acontecia por trás das câmeras. Ficou curioso? Então é só ficar comigo nesse vídeo, depois da vinheta. Galera, quem aí não assistiu os Goonies, na verdade, é um filme bastante legal, divertido. É aquele filme que está aí no coração de todo mundo. Ele é de 1985, foi produzido por Steven Spielberg e dirigido por Richard Donner, o mesmo de Superman. E tem um elenco aí bastante legal, com alguns rostos que vieram a ficar bastante conhecido nos dias de hoje. E o pessoal lembra muito aí por causa da época da sessão da tarde. Isso, a primeira curiosidade aí é que, apesar de ter sido aí lançado em DVD e Blu-ray aqui no Brasil, nenhuma versão possui a dublagem, né, com a qual a gente se acostumou e tanto gosta, né? Quem sabe aí um dia isso não seja possível. E é sempre legal a gente ficar conhecendo aí algumas coisas de bastidores, né? Porque são coisas bem interessantes, não é verdade? Então, galera, antes de falar sobre isso, peço para você deixar o like nesse vídeo. Seu like é muito importante, assim como sua participação. Valeu mesmo, galera! Antes de começar as filmagens, o ator Jeff Cohen, que fez o gordo no filme, ele pegou catapora. Então ele ficou com medo de que isso poderia fazer com que o diretor acabasse substituindo ele no filme. Então ele se apresentou para fazer as filmagens, mas escondeu a doença. E todo mundo acabou descobrindo, quando ele fez a cena em que ele levanta a camisa, as manchas estavam ali bastante claras. É lógico, ele se cuidou um pouquinho e melhorou, mas ainda assim ele continuou um pouco debilitado. Aí ele ainda tinha vergonha, né, do seu peso, e para piorar, seu personagem era um que comia demais, né? Então isso foi bastante difícil para ele. Aí ele lamentou a cena em que o personagem diz assim: eu estou deprimido, e vai lá e dá uma colherada no chantilly. Segundo o ator, ele teve aí que fazer essa cena cerca de 50 vezes, ou seja, não foi nada fácil para ele. O designer de produção Michael Riva, ele tinha que ali fazer aquele mapa dos piratas. Ele o fez, só que ficou parecendo muito novo. Então a primeira ideia que ele teve foi derramar um pouco de café. Mas mesmo assim, o resultado não foi satisfatório. Então ele pensou em quê? Em sangue. Só que como eles não conseguiram encontrar o tom certo, o próprio designer acabou ali cortando seu dedo e derramando ali um pouquinho de sangue no mapa. E de fato acabou funcionando. Mas é bem louco. A cantora Cyndi Lauper, ela foi consultora de música do filme. Ela acabou criando a música The Goonies Are Good Enough, né? Ficou aí bastante conhecida e famosa. E eles decidiram fazer um vídeo dessa música com a participação do elenco infantil do filme. Acontece que as gravações eram muito puxadas, aí duravam cerca de 9 horas. E após elas, é que eles decidiram fazer o vídeo. Então, nesse videoclipe, o ator Sean Astin não parece ali muito animado, parece muito bem cansado, por assim dizer, né? Aí, depois, numa entrevista, ele acabou dizendo que por essa coisa de trabalhar durante aí várias horas, puxava demais, né? Ficava cansativo. Então, imagina só, você ter que gravar 9 horas e depois ainda fazer o videoclipe. Ou seja, a animação ali praticamente zero. Mas ele pediu desculpa à cantora e aos outros amigos. Uma cena que talvez ali pudesse ser bastante interessante é que os Goonies ali no meio da sua aventura, eles acabariam enfrentando o polvo gigante e o derrotariam. Mas aí acabaram por decidir cortar essa cena. O que não cortaram foi a fala lá no final, quando o Dado fala ali dos seus pais justamente sobre isso. O que até não faz muito sentido, afinal, que polvo é esse que a gente nunca viu? A música, principalmente da Cyndi Lauper, né, chama aí bastante atenção. Mas outros destaques eram para ter tido nesse filme. Como aí, por exemplo, The Bangles, o futuro vocalista do Toto, também aí estiveram envolvidos. R.E.O. Speedwagon conseguiu até formar um single ali para o filme.
mas não pegou muito sucesso, por assim dizer. Então, o produtor do filme criou uma banda e criou uma música específica justamente para esse filme. Ela ia ser tocada em algum momento em que o personagem dado estaria escutando no seu Walkman. Mas é, infelizmente, aquela cena, né, que foi cortada, que é a batalha contra o povo. Então isso acabou perdendo sentido e foi lançado somente em disco de vinil. Uma das coisas que chama a atenção no filme é o navio pirata, o Inferno. Ele é muito bonito e é tão grande quanto um real. Ele levou aí cerca de 2 meses e meio para ser construído. Então o diretor teve a ideia: vamos esconder o navio do elenco e na hora que a gente for filmar é que eles vão ter uma reação genuína. Bem legal. Acontece aí que o ator Josh Brolin, na hora que ele ia gravar sua cena, ele ficou tão impressionado que acabou soltando ali um palavrão e arruinou aí seu personagem. Ou seja, o que era para ter dado muito certo, não deu muito. Aí quando eles foram regravar a cena, a reação já não era tão genuína. Uma pena. Após os Goonies aí de 1985, os atores Corey Haim e Corey Feldman ficaram bastante amigos e também fizeram vários filmes juntos. Eles se conheceram dentro de uma sala na empresa de Steven Spielberg para fazer ali um teste para o personagem Bocão. Acontece que Feldman passou e Corey Haim não. Uma pena, mas se tornaram grandes amigos a partir desse momento. O filme tem ação, ele tem aventura, ele tem comédia e também tem um pouquinho de romance. O roteiro ele queria um beijo entre a Andy, que era a personagem ali, né, adolescente mais velha, e o Mike, que era o personagem mais novo entre a garotada. Acontece que a atriz ficou ali primeiro com o pé atrás, né, porque ela tinha 18 anos na época e beijar um garoto ali de 13 anos, então ela até brincou com isso, dizendo que estava quase cometendo o crime, mas ela também ficou bastante desconfortável quando ela teve que beijar o personagem de Josh Brolin, né? Tanto que ela deu uma entrevista alguns anos depois e falou que foi bastante humilhante ter que fazer cena de beijo. Há muitos anos é esperada aí uma continuação para o filme e com certeza os fãs gostariam muito, lógico, né? Desde que com uma história boa e o elenco original de volta. Mas isso parece que está muito longe de acontecer. Mas em 1986 a Konami realizou esse desejo, mas não do jeito que a gente imagina, já que ela lançou para o Nintendo um jogo, os Goonies 2. Nesse jogo, contava a história aí que os Fratellis estavam à solta novamente, eles sequestravam todas as crianças e ainda prendiam uma sereia. Então você controlava ali o Mike e tinha que libertar essa galera toda. Bem legal, hein? Em meados da década de 80, não era tão fácil assim você ter o filme em casa para assistir, já que VHS era caro. Então eles faziam uma espécie ali de novelização escrita do filme, enquanto o mesmo ainda estava em produção. E aconteceu isso com os Goonies, né? Então era praticamente ali o início de um roteiro, uma coisa que talvez nem aproveitassem tudo, né? Então, por exemplo, na dos Goonies, no final do filme, a família do Dado adota o Slot e ainda faz para ele um bar mitzvah, né? Ou seja, uma coisa que a gente aí nunca viu no filme. Esse filme, os Goonies, ele tem ligação com os Gremlins. É isso mesmo. Na cena em que Dado fica preso ali no esconderijo dos Fratellis, ele acaba ligando para a polícia. Só que, lógico, ela não resolve nada. E por quê? O atendente lá da polícia não ligou muito, porque ele lembra da vez que o garoto ligou para falar sobre ter umas criaturinhas que estavam se reproduzindo depois de serem atingidas com água. Ou seja, uma referência aí clara e totalmente direta, né, a Gremlins. E ainda, uma outra curiosidade, né, o ator Corey Feldman, ele acabou participando dos 2 filmes. E curiosamente, o personagem dele em O Gremlins é o primeiro a derramar água sobre a tal criaturinha. O diretor Richard Donner, na época que fez o filme, ficou aí bastante cansado e estressado em fazer os Goonies, né? Porque o elenco era muito energético, né? Era basicamente
adolescentes e pré-adolescentes. Então, quando acabou as filmagens, ele pegou logo um avião e foi descansar na sua casa no Havaí. Então Steven Spielberg pregou uma peça nele, botou toda a garotada dentro de um avião e levou para a casa do diretor. Quando ele viu, ele tomou um susto tão grande e ficou tão branco que parecia que ia ter um infarto. A casa dos Walsh no filme, ela existe, é real. Fica aí em Astoria, Oregon. Aí acontece que uma mulher chamada Sandy Preston acabou comprando essa casa lá em 2001. Deixava lá o pessoal se divertir, tirar foto, brincar, enfim. Mas acontece que a coisa ficou feia. Por quê? Em 2015, o filme completou aí seu 30º aniversário. Então a quantidade de fãs aumentou absurdamente, chegando a ter aí cerca de 1.200 a 1.500 pessoas por dia. É isso mesmo, ou seja, deve ter sido um incômodo bastante grande. Aí ela primeiro colocou ali uma lona na casa para diminuir ali a galera, já que você não ia poder tirar foto. Então seus vizinhos foram à Câmara Municipal e pediram ali a proibição do estacionamento que havia. E acabaram conseguindo, e ainda existe uma placa lá dizendo: acesso fechado à Casa dos Goonies. Ou seja, quem quer visitar, esquece porque não vê mais nada. Então, galera, Os Goonies é aquele filme para ver, rever, aquele filme gostoso de se ver, né? Divertido, distrai a nossa mente, não é verdade? Então, pode deixar aí nos comentários, se você quiser, o que você acha do filme, seus pensamentos sobre o filme, que é muito legal, vai ficar para sempre na nossa memória, não é verdade? Se você chegou agora no canal, galera, se inscreva no canal, sua participação e sua inscrição são muito importantes. Aproveita também e ativa o sininho, que assim cada vez que sair um vídeo novo, você vai ser avisado pelo YouTube. Valeu mesmo, galera, e a gente se vê no próximo vídeo.